Olá, meus amigos da Academia do Auditor. Hoje nós vamos falar sobre fatores de risco. Mas eu faço a pergunta: você sabe o que são fatores de risco? Bem, essa é a nossa ideia de hoje. Tá? Hoje a ideia é falar sobre os diversos fatores de risco que são tratados pelos gestores de risco, né, de compliance e gestores de negócio no dia a dia. Primeiramente, eu convido vocês para acessar o nosso canal e curtir e acompanhar os nossos vídeos sobre gestão de riscos, auditoria, controles internos e outros temas. Inicialmente, fator de risco no segmento da saúde está ligado ao aumento da probabilidade de ocorrência de uma doença ou um agravo. Já no segmento empresarial, é a origem ou a causa de algum perigo, né, de alguma causa, algum problema, algum fator que ocasionou o risco. Então, basicamente, assim, o fator de risco você pode entender ele que são as fontes de risco, que incertezas que provocam o risco. Então, problema, perigo, incerteza vai provocar o risco. E o nosso objetivo, inicialmente, é buscar os fatores de risco. Depois, você identifica e quantifica e qualifica o risco. Em uma pesquisa realizada que trata de fatores de risco, né, que influenciem a estratégia e o objetivo do negócio. Particularmente, o que me chamou a atenção foi que os riscos operacionais, pesquisa de desenvolvimento e comportamentais foram os riscos que mais tiveram influência nos riscos estratégicos, com relação a acesso à informação, importância de clientes e importância dos concorrentes. Então, os gestores eles têm que estar muito atentos no dia a dia de buscar o fator de risco, correlacionar com a estratégia e o objetivo do negócio. Uma das técnicas mais conhecidas de identificação de risco é o diagrama de Ishikawa, onde o professor Ishikawa definiu os 6 M's, né, que é mão de obra, método, meio ambiente, máquina, material e monitoramento. E você utiliza esses métodos, né, para fazer as perguntas por quê, até você identificar o problema e o efeito e o perigo que foi ocasionado. E aí particularmente, você identifica o risco e os fatores de risco que ocasionaram o risco por consequência. Tá? De uma forma bem explicativa e bem direta, meios de organização está ligado às políticas, né, a parte normativa, recursos humanos está ligado ao posicionamento tático da equipe, meios passivos, né, técnicos passivos, a estrutura, layout, portaria, salas e por aí vai. Meios técnicos ativos, a gestão de acesso, CFTV, controle de acesso. Ambiente interno está ligado ao nível de relacionamento dos colaboradores, que é política de treinamento, remuneração e o RH. Ambiente externo é tudo que vem do mercado, né, do ambiente externo, para que tem perigos e riscos de afetar a empresa. Aqui mais um exemplo de RH e segurança, onde você vai fazendo as perguntas por quê, até você chegar à condição do risco. Recentemente, a ISO 31000, né, que é o Guide de Melhores Práticas para a Gestão de Riscos, atualizou, dando a importância dos fatores de riscos emergentes com relação a moedas digitais e outros demais riscos da organização, em escala internacional, vendo e demonstrando a importância que tem da identificação do risco, tá? E ela enfatiza, né, que identificar todos os riscos e fatores de risco da empresa, que são as causas, né? Então, ela diz assim, os fatores de risco são as causas, é o que causa a efetivação do risco. E aí, no framework aqui da própria ISO 31000, né, ela enfatiza a identificação dos fatores de risco como um pilar que você tem que cumprir no ambiente de melhores práticas, para identificar causa e fatores de risco, bem como as suas consequências, e depois adotar as medidas práticas para reduzir, eliminar, transferir ou aceitar esse risco. E aqui em 5 itens bem direto para vocês. Então, o primeiro item ele fala sobre diversas ferramentas e técnicas para identificar os riscos da NBR ISO 31010. No item 2, ele deixa bem claro aqui que a incerteza que provoca o risco, ela pode causar impacto, eventos no risco e suas causas e consequências. O risco 3, aqui o item 3, ele está diretamente ligado aos riscos, ele diz assim, os riscos não associados ou identificados não poderão ser tratados. Então, se eu não buscar aqui o fator de risco, eu não vou chegar até os fatores que ocasionaram aquele risco. No item 4, ele deixa bem claro que as formas de você identificar risco, além do Ishikawa, pode ser por meio de entrevistas, workshops, o próprio brainstorm, né, que é uma tempestade de ideias aqui, onde todos os profissionais colocam as suas ideias, e ele fecha aqui que todo fator de risco, todo risco, ele tem que estar ligado sempre à estratégia e o ambiente de operações do negócio.
né? Você vai ter aqui mais um exemplo aqui de causas e identificação de riscos, bem como seus controles associado com um ambiente na cadeia de valor. Mais um exemplo, que é a própria dicionário de risco que foi criado ao longo dos anos pelos consultores e auditores, em onde você tem todo o ambiente estratégico da empresa ligado ao operacional e ao financeiro. Aqui, um exemplo para vocês do que é o risco. Então, o risco é comprar de forma inadequada, mas o fator de risco é uma compra sem aprovação, né? Então, você tem bem diretamente que o fator de risco, ele está ligado a um problema, a um perigo que ocasionou, né? Aqui no ambiente de clientes e receita, ele tem um exemplo aqui de o risco é a garantia ineficiente, né? Que no suporte. E o fator de risco, para você identificar, é a perda parcial ou total das garantias, o contrato não estar suportado. Mais alguns exemplos aqui para vocês, né? O atraso, perda ou roubo é o risco. A subutilização da capacidade contratada de frete é o fator de risco. O pagamento de forma inadequada ou duplicado, ou parcialmente, é o risco. A ausência, a falta de conferência de um pagamento é o fator de risco que está ligado a um problema. Aqui algumas indicações de livro que eu deixo para vocês, né? Gestão estratégica do risco, riscos operacionais, o próprio guide da ISO 31000, o livro do professor Marcos Assi, Gestão de Risco. Pessoal, acesse o nosso canal, acompanhem os nossos vídeos, que sempre nós vamos tratar aqui sobre risco, controles, auditoria, gestão empresarial e os outros diversos temas, tá? Eu agradeço por vocês acompanharem os nossos vídeos. Eu sou o Leandro Jesus, passando para deixar mais um vídeo sobre fatores de risco para vocês. Um grande abraço e até a próxima.